Bom dia, meus irmãos. É uma alegria e um privilégio de estarmos aqui mais uma vez. Eu é pela segunda vez, a minha esposa a primeira. E quero dizer que é muito bom estarmos aqui com os irmãos, para juntos compartilharmos com a palavra, louvar ao nosso Deus e também ter comunhão com os irmãos. Embora essa comunhão não seja tão calorosa como a gente gostaria que fosse, já foi explicado aqui, por causa do momento que nós estamos vivendo, mas de qualquer forma nós temos comunhão, sim. Nós temos comunhão com o nosso Deus, temos comunhão com os nossos irmãos, mesmo um pouco distante, mesmo de máscara, seja como for. Nós estamos juntos, como é o ditado por aí, né? Estamos juntos. Amém? O texto que nós vamos compartilhar nesta manhã fica no livro de Gálatas. Primeiro capítulo. Gálatas, capítulo 1, nós leremos do versículo 1 até o 15. Pediria aos irmãos que se colocassem em pé, mas os irmãos acompanhem, por favor. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia, a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens, ou a de Deus, ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Pois ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como eu perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la? No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Até aqui. Amém? Eu gostaria de orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque tua palavra é viva e eficaz e ela sempre fala aos nossos corações. Tudo o que pedimos é que o Senhor agora nos ajude a ser claro naquilo que o Senhor quer ouvir nesta manhã, ou melhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a sua voz e obedecê-lo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar.
Vamos saber então um pouquinho a respeito de quem eram os Gálatas. Os Gálatas eram conhecidos, eles eram conhecidos por ser... Tem que pôr o óculos aqui, porque senão não vou conseguir ler direito. Eram conhecidos por serem impetuosos. Eles eram inconstantes. Eles adoravam as coisas novas e curiosas. Eram gente desse tipo. Gostavam de coisas de novidade, não só nos dias de hoje, que todo mundo está ligado, na internet, coisas curiosas, coisas novas, informações, e o mundo corre numa violência, desenfreado, e nesse sentido de tecnologia, mas parece que lá antigamente também não era tão diferente, apesar de não tinha nenhuma tecnologia, essa é a verdade, mas o boca a boca já corria desenfreadamente. E não era só esse problema. Apesar de ter o evangelho alcançado os Gálatas, tinha um outro problema também. Essa carta foi escrita aos Gálatas porque eles estavam se afastando do verdadeiro evangelho. O evangelho foi pregado, eles aceitaram, ouviram o evangelho, mas alguns estavam se afastando do verdadeiro evangelho. E por isso Deus usa a vida de Paulo para escrever a eles, exortando-os a que viessem a seguir o verdadeiro evangelho. O que nós vemos hoje, nos dias de hoje também, o afastamento de poucos ou de muitos, que apesar de conhecerem, mas se afastam do verdadeiro evangelho. E o versículo-chave do texto que nós lemos está no versículo 6, que nós vamos compartilhar 2 pontos apenas, que é o chamado e o outro evangelho. Eu quero que vocês releiam comigo aqui no versículo 6. Diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Não demorou para que eles se afastassem do verdadeiro evangelho. Não demorou. Mas antes deles se afastarem do verdadeiro evangelho, o ponto que é importantíssimo também é o chamado, que Deus chamou aquele povo. Chamou os Gálatas para a graça de Deus. Chamou, dando a eles a oportunidade de conhecerem o verdadeiro evangelho. E essa questão do chamado, meus irmãos, ela é muito séria, porque Deus chama a todos pela sua graça, pela sua misericórdia. A Bíblia diz que é bom, lá em Timóteo capítulo 2, 3, diz assim, capítulo 2, versículo 3, que é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus seria injusto se ele fechasse as portas do céu para todos. Na verdade, ele escancara a porta do céu para todos. Ele chama a todos, mas nem todos o ouvem a sua voz. Mas que ele chama, ele chama. Ele chamou a mim, chamou o pastor, chamou você, Rogério, né, pastor Rogério, chamou os irmãos aí, o Damião, alguns eu lembro o nome, Dalila, mas ele nos chamou e nos chamou pelo nome, chamou para obedecê-lo, para servi-lo, para ter uma vida transformada, para anunciar a palavra dele, e nos chamou para nos tornarmos parecidos com Jesus Cristo. Porque quando a nossa vida se parece com
a pessoa de Jesus Cristo, quando nós fazemos as coisas como o Senhor mandou, a gente nem precisa falar tanto, porque a nossa vida já fala. E de qualquer forma, se entrarmos numa empresa, qualquer lugar, se você é um cristão, se você serve a Jesus, a sua vida, a minha vida fala. A minha vida fala. Deus nos chamou. Esse é um ponto importante. Deus chamou os Gálatas, chamou Paulo, chamou as suas ovelhas pelo nome, mas Paulo foi chamado de uma maneira especial. Existe essa primeira maneira, que é a maneira geral, que Deus chama a todos, mas olhem comigo no versículo 15, diz assim: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Deus havia chamado Paulo, mas antes de chamá-lo, ele o separou por sua graça. Paulo era um homem separado por Deus, mas sabe quando Deus o chamou? De que maneira? Ele estava indo para Damasco, em cima de um cavalo, com alguns homens, para prender os cristãos, para perseguir a igreja de Jesus. E Paulo era um perseguidor. E mais, ele era um assassino. E Deus o chamou. Por que Deus o chamou? Porque sabia que ele era o escolhido desde a eternidade. Desde a eternidade, Paulo e eu e você éramos escolhidos. Aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, está servindo ele, fazendo a sua vontade. Ele nos chama e nos separa. Eu acredito que desde a eternidade ele já sabia quem era que ia segui-lo, que ia obedecê-lo. Deus nos chamou. Mas eu gostaria de ler esse versículo que fala que é desde a eternidade, que fica lá em Efésios, porque alguma dificuldade de alguns, essa questão da escolha. Efésios capítulo 1, versículo 4 diz assim. Esperar os irmãos abrirem suas Bíblias. Diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Ele nos escolheu antes, quando? Antes da fundação do mundo. Ele já sabia quem éramos nós. Sabíamos quem era aquele que ia fazer a sua vontade para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Deus nos chamou. Essa é uma questão muito séria. E todo aquele que se diz que aceitou Jesus, precisamos demonstrar com a nossa vida que nós somos chamados. Nós somos diferentes mesmo. Não há como a gente se esconder, porque o mundo vai ver. Alguém diz que a Bíblia do ímpio, do não cristão, é a nossa vida. Eles leem a nossa vida e falam, não, aquele lá, se vê que o testemunho dele, se vê que a vida dele é uma vida que ele é fiel à palavra de Deus, que ele faz aquilo que a palavra de Deus manda ele falar. Que ele manda ele viver e falar também. Mas às vezes a gente mais vive, a nossa vida fala muito mais do que as nossas palavras. Mas eu gostaria de terminar essa parte aqui, essa é a primeira parte, lendo João capítulo 10, que também fala sobre o chamado. João capítulo 10. Acompanhe, por favor. Diz assim, eu lhes asseguro, Jesus falando, eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas.
O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhece a voz dos estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estavam falando. Até aqui, até o 6. Jesus conhece as suas ovelhas e as chama pelo nome. Elas reconhecem a sua voz e o seguem. Jesus estava falando isso para aqueles que estavam, os judeus, que estavam aglomerados ali para ouvir o que Jesus falava, mas para contradizer as suas palavras, porque eles não compreendiam o que Jesus falava. As palavras de Jesus caíam em seu coração, mas elas não germinavam. Não eram ovelhas do Senhor. E Jesus termina esse versículo, o 6, aqui, dizendo assim: eles não compreenderam. Eles não compreenderam. O mundo não compreende nós. A palavra de Deus diz que a pregação da palavra, a palavra da cruz, é loucura para os que se perdem, mas é salvação para aqueles que creem, para os que são salvos ou para os que estão sendo salvos. A palavra de Deus, quando ela é semeada, ela pode encontrar 4 tipos de corações. O coração que é à beira do caminho, que a semente é semeada à beira do caminho. Coração que é comparado entre espinhos, que a palavra cai, o espinho sufoca. Sobre pedras, que não nasce a palavra. E a quarta é que a semente que é semeada no coração com solo fértil, que abre o coração para o Senhor e produz frutos, e frutos para a vida eterna, até 100%, diz a palavra do Senhor. Os demais tipos de corações são aqueles que a semente não vai produzir nada. A palavra não encontra solo para a semente crescer. Passei num borracheiro a semana passada, estava falando para ele de Jesus, porque ele deu sinais assim que estava meio que no fim da vida. Pode ser que demore muito, mas ele já tem mais idade do que eu. E estava ofegante. E sempre eu converso com ele, troco. Mando ele consertar o pneu lá, sempre na borracharia dele. E falei para ele: Simeão, você está bem? Ele falou: não estou muito bem não, já vou fazer a 11ª cirurgia. Já fiz 9, e agora vou fazer 2 de uma vez. E eu acho que ele costuma aumentar um pouco as coisas. Seja como for, ele estava ofegante, e ele não era aquela pessoa tão disposta como era, cheio de vida. Eu percebi que ele estava com medo da morte. E eu já fui na casa dele, já falei de Jesus para ele. Mas é o tipo da pessoa que você vai falar, ele te corta no meio das suas palavras. Não deixa você completar. Não ouve a voz de Jesus, a palavra de Deus por completo. Tentei falar para ele um dos versículos mais conhecidos da palavra de Deus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai por mim. Ele não deixou eu falar todo o versículo. Não são ovelhas, meus irmãos. Apesar de Deus chamar todos, de uma forma ou de outra, uma missão especial, chamar para servi-lo, ou também de uma forma de estarmos à frente da igreja, ou de uma forma de estarmos no ministério de oração, de intercessão. Mas ele chama todos os seus filhos, e todos os seus filhos é para trabalhar. Mas nem todos obedecem à voz do Senhor. Então nós devemos prestar muita atenção nesse sentido do nosso chamado. Aquele que é chamado por Deus, ele sabe, ele entende, ele compreende. E Jesus falou para os judeus e eles não compreendiam, porque não eram suas ovelhas. A segunda questão também se encontra aqui no versículo 6, e nós vamos reler ele
mais uma vez, versículo 6. Vocês podem olhar comigo para o versículo 6 de Gálatas, do capítulo 1 do texto que nós lemos. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Irmãos, quando Deus nos chama, nós passamos a primeira fase, que é a fase daquele amor, né? O primeiro amor que fala. A gente é carregado no colo. Tudo é maravilhoso quando nós percebemos que o Espírito Santo entrou dentro de nós. E nós não somos escravos mais. Nós não andamos nas trevas. Nós queremos falar de Jesus para todas as pessoas. Parecemos que estamos voando. É o primeiro amor. Deus nos chamou e a gente não tem dúvida. Porque quando nós somos chamados, nós começamos a orar. Começamos a ter aquele interesse pela palavra de Deus, leitura da palavra. E queremos falar a outras pessoas o que foi que aconteceu com a gente. Isso é um dos sinais de que fomos chamados e obedecemos o chamado do Senhor. E começamos a ver uma diferença, não do que eu era antes e do que eu sou hoje. Antes eu fazia isso, fazia aquilo outro. E aquele primeiro amor, aquela satisfação, aquela vontade de ir ouvir a palavra, ir na casa de Deus, ouvir, ler. Mas a nossa caminhada, às vezes, não é tão curta até a eternidade. Porque nós vamos ouvir muitas vozes. Vamos ouvir muitas vozes. Nós vamos ouvir outros chamados. Não o verdadeiro chamado de Deus, mas outros chamados. Como disse Paulo aqui. Vocês estão abandonando rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é outro evangelho. Então é um outro pastor e é um outro evangelho que nos está sempre chamando. E toda ovelha, principalmente quando não tem muito conhecimento na palavra, ela é confundida. Porque os falsos pastores, eles confundem com as suas palavras. Suas palavras são interessantes, são bonitas. E confundem as ovelhas. Efésios capítulo 2, nem precisam ler, eu vou falar, mas os irmãos prestem atenção, mas se quiserem abrir e ler também, Efésios capítulo 2, 8 e 9, fiquem à vontade. Diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. A salvação não vem também pelas obras, mas os falsos profetas dizem que vem. Que se você ajudar as pessoas, se você for bonzinho, você alcança a sua salvação. E nós vimos isso em pessoas, em templos, em comunidades que há muito tempo que já pregam o evangelho, que enfatiza esse lado de boas obras. E que elas, através delas, nós podemos ser salvos. Ou se não for bem através delas, eles falam assim: bom, você pode aceitar Jesus, mas você tem que fazer as boas obras. Você tem que fazer caridade, senão você não é salvo. Senão você não é salvo. E a Bíblia é muito clara em dizer porque é pela fé, pela graça. Antes da fé vem a graça. Deus, por sua graça, misericórdia, a graça é acompanhada com a misericórdia. Deus nos olhou lá da eternidade e falou assim: eu vou demonstrar a minha graça e a misericórdia para você, para que você faça as boas obras também, para que você sirva a comunidade
Sirva o povo com as boas obras. As boas obras é para os salvos, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Ou melhor, eu vou adiantar o versículo. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não vem de obras. Então nós fazemos as boas obras porque somos salvos, não para sermos salvos. Os falsos profetas, eles dizem que as boas obras é para ser salvo. Esse é outro evangelho, irmãos. É um outro evangelho. Não é o evangelho que Jesus veio para pregar, as boas obras. Mas vamos citar um outro evangelho também, que é um outro evangelho, o evangelho da cura. E este arrebanha muita gente. Quem é que não quer ser curado? Pastor, coloca uma placa aí na igreja, domingo que vem assim, você quer ser curado? Venha. Não sofra mais. Fui numa igreja, em São Paulo, visitamos uma igreja que tinha uma placa escrita assim, não sofra mais, você não precisa de sofrer. Então, é um evangelho que engana, a cura. Conversando uma vez com uma pessoa que estava seguindo esse grupo, falei, irmão, por que tem que ser cura pregar o evangelho da cura? Ele falou, não, porque a gente pregando a cura, as pessoas vêm e a gente fala de salvação. Eu falei, então você está invertendo, porque Jesus pregava a salvação primeiro, depois ele não pregava a cura, ele pregava a cura porque ele tinha misericórdia do povo, ele amava o povo, ele não era um curandeiro. E esse evangelho engana muitas pessoas. Dos 10 leprosos que foram a Jesus para ser curados, ele curou todos, porque pediram. Mas quantos voltaram para pelo menos agradecer ao Senhor? O único que voltou, Jesus falou, e os outros? Só pode ter respondido assim os outros. Eu não sei, mas eu sei que eu vim e estou aqui para te agradecer. E Jesus falou assim, olha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Mas muitos que são curados também não são salvos, porque receberam apenas a cura do corpo. E o Senhor vem para nos dar a cura da alma. Se Ele quiser curar o nosso corpo, Ele vai curar. São tantas enfermidades que não somos curados. E são algumas que também Ele cura. É feito conforme a sua vontade, não conforme a nossa vontade. No começo da minha fé, um rapazinho falou que, olha, tal igreja está curando, você me leva lá e tal. E eu, muito inexperiente, falei, tá bom, vamos lá. Chegamos lá, a igreja estava até fechada, sabe? Não tinha pastor, não tinha ninguém lá. Sabe por quê? São pastores que não entram pela porta das ovelhas, entram pelo fundo, entram pela janela, entram por interesses, mas deixam de pregar que Jesus veio para buscar e salvar o perdido em primeiro lugar. É isso, em primeiro lugar. Ao evangelho do legalismo também, olha, se você fizer isso, se você não comer tal tipo de carne, se você fizer tal tipo de coisa, você está pecando, você não vai entrar no céu por causa disso. E como o Senhor Jesus combateu os judeus por causa disso. Porque as coisas para eles, o fato de fazer ou não fazer alguma coisa, era o que tinha mais importância diante do reino dos céus. Não era a misericórdia. Pregava o evangelho do legalismo e hoje em dia se prega ainda também, e muito. O evangelho também, daquele que diz lá em João, que diz que Jesus não veio em carne, Jesus veio em espírito a esse mundo. Ele é raro de se ouvir esse tipo de evangelho, mas no meio dos espíritas nós ouvimos.
que Jesus não veio a este mundo em carne, não morreu, ou melhor, pode até ser morrido, mas era um homem comum. Jesus não era um homem comum. Jesus foi o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o próprio Deus. Mas se os irmãos procurarem lá em João, o Evangelho, as epístolas de João, epístolas não, nas cartas de João lá no finalzinho, vão encontrar esse tipo de pregação de Evangelho, que Jesus não veio em carne, mas veio em espírito. Também é um falso. É um falso. É um outro evangelho, um outro caminho. E muitos seguem ele. Mas eu gostaria que os irmãos lessem comigo esse versículo que é importante em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Timóteo 2,5 diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo por o resgate, como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Existe um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E esse tipo de evangelho também que é pregado, alcança muitas pessoas que precisam de um outro mediador, a não ser o Jesus Cristo. Precisa de uma outra pessoa, precisa de um santo, de um outro intermediário, de Maria, de José, de Pedro, de João. E a Bíblia diz que há um único mediador entre Deus e os homens. Um único, Jesus Cristo e o homem. Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo, o próprio Deus que veio e habitou entre nós. Então, não precisamos de um outro mediador. Nós precisamos de unicamente crer em Jesus Cristo, entregar a sua vida, a nossa vida a Ele, e crer que Ele é suficientemente capaz de nos levar até a eternidade. Essa é a verdadeira fé, a fé salvadora, que não precisa de amuletos, não precisa de intermediário, não precisa de nada para nos levar à eternidade. Jesus Cristo, o nosso Senhor. É esse que nós pregamos. Irmãos, nós vimos alguns evangelhos que são o outro evangelho, mas existem muitos outros evangelhos que eu não vou ter tempo para falar agora, nesse momento, mas aquele que é um filho de Deus, que tem o Espírito Santo, ele vai identificar qual é o outro evangelho. Mas qual é o verdadeiro evangelho, irmãos? O verdadeiro evangelho foi pregado por Jesus Cristo. E João, o seu antecessor, já pregou esse verdadeiro evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. João Batista, quando pregava no deserto, ele disse assim: arrependam e creiam em Jesus, mudem de vida, raça de víboras. E eles ouviam o que João Batista falava, porque ele falava com convicção. E hoje nós temos essa convicção de que o único evangelho que nos liberta, que nos cura, que nos salva, é o evangelho do arrependimento. João Batista pregou esse evangelho. E quando Jesus veio, ele pregou o mesmo evangelho. Eu gostaria que até que a gente lesse também, que está lá em Mateus capítulo 4. Vamos ler o evangelho que Jesus pregou, e aqui nós estamos encerrando. Mateus, perdão.
Mateus capítulo 4. Depois que Jesus passou os 40 dias no deserto, ele começou a pregar ao povo. Vamos ler a partir do versículo 15, diz assim: terra de Zebulum e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Todo verdadeiro evangelho prega o arrependimento, porque foi o próprio Jesus que pregou. Nós vimos aqui nesse texto que nós lemos, de Gálatas, que esse evangelho, ele é acompanhado também do evangelho da cruz de Cristo, da ressurreição, da graça e do novo nascimento. Se isso não for pregado, se isso não for ensinado, com convicção de que precisamos ir para a cruz de Cristo, porque lá nós vamos fazer como aquele ladrão da cruz, né? E no último momento se arrependeu de seus pecados e falou: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim porque eu não aguento mais. Eu acabo entendendo que o Senhor é a única saída. E ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque é interessante esse texto, irmãos. Eu sempre achei ele profundo, porque os dois ladrões na cruz zombavam de Jesus. Os dois. Não sei se os irmãos já compararam isso nos evangelhos. Mas no último momento, cai a ficha de um deles e fala: ah, não, você e eu estamos aqui porque necessitamos, porque precisamos, porque erramos, somos criminosos, mas esse não fez nada. Ele entendeu no último momento, nos últimos minutos, instantes ali, de que Jesus era o Deus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ele entendeu, o Espírito mostrou para ele e disse: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, imagino eu, que num esforço olha de lado e fala para ele assim: olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Alguns falsos profetas por aí fizeram uma outra Bíblia e escreve assim: hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Falsos profetas, para mim são falsos profetas, testemunhas de Jeová. Jesus disse ali no original: você hoje estará comigo no paraíso. Porque Jesus morreria e ele morreria também. Jesus o levaria ao céu e voltaria, seria ressuscitado 3 dias, ressurreto daí 3 dias, mas ele foi para o céu e morreu no último momento. Mas esse é o verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, que nós precisamos continuar pregando. Eu acredito que os irmãos aqui pregam. E por isso é que nós estamos aqui. E acredito que nós precisamos continuar pregando a esses que não conhecem esse verdadeiro evangelho, mas não fugir disso daqui. Não ir para um outro evangelho. Muitas pessoas não vão querer nem ouvir, como aquele borracheiro. Mas aqueles que foram escolhidos de Deus, ele vai parar junto com a gente e vai ouvir. Vai ouvir. Nós vamos orar por ele. Deus pode abrir o coração dele e ele pode crer. E que Deus nos abençoe e que nós continuamos pregando esse evangelho. Que Deus nos abençoe, pastor.